porque dentro da disputa lá, né, de graça resistível e graça irresistível, era um dos textos que era muito comentado. E era foi um dos textos que deixou Armínio em dúvida. Porque como a gente viu na aula passada, Armínio nunca afirmou que acreditava na perda da salvação. Mas ele disse que tinha textos que ele disse que precisava de uma melhor análise, porque eles eram fortes. E um deles era esse aí. Hebreus 6:4. Vamos ler o 4 de novo. Só o começo. Porque é impossível. Uma coisa impossível tem jeito de se reverter? É impossível. Se é impossível, não tem jeito de se reverter. Aí eu pergunto aos irmãos, vamos raciocinar. Vamos supor, eu estou colocando uma situação hipotética. Vamos supor que um crente perda a salvação, vamos supor. Ele poderia recebê-la de volta se se arrependesse e voltasse? Vamos supor que um crente perdesse a salvação. Ele poderia receber de volta se se arrependesse? Mas de acordo com o que se prega geralmente, poderia? Sim. Porque quem defende a perda da salvação diz assim, não, se você perder a salvação, se desviar para o mundo e se arrepender de novo, você é salvo de novo. Então aí já está fora a perda de salvação. Porque está dizendo que é impossível. Então se é impossível, então essas pessoas aí não tem jeito. Elas fizeram algo grave. Tão grave que não tem mais jeito. Vamos tentar entender isso aí pelo contexto. Me diga uma coisa. Quem é que é responsável de levar o homem ao arrependimento e fazê-lo nascer de novo? Quem é responsável por isso? Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então ninguém pode se converter se o Espírito Santo não tocar. Porque ninguém pode sozinho ter essa fé para a salvação dada a queda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Presta atenção, irmãos. Todos se extraviaram e a uma fizeram inúteis. Não há quem busca Deus, não há sequer um. Então, no estado de queda, ninguém teria condição sozinho de se salvar, se o Espírito Santo não operasse no coração dele. Essas pessoas aqui tiveram uma operação do Espírito Santo forte. Porque elas não só foram iluminadas. O que é iluminar uma coisa, irmãos? É jogar luz sobre ela. Não é isso? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A Bíblia diz, aquele que se achega a Deus, que está na luz, fica na luz, quer dizer, é iluminado, de alguma forma, sobre ele cai alguma coisa de Deus. As pessoas foram iluminadas. Essas pessoas provaram a boa palavra de Deus. O que é provar a boa palavra de Deus? Experimentar na vida alguma coisa que vem de Deus, que é boa. Provar a boa palavra de Deus. Sentiram até no coração o mundo vindouro, quer dizer, a enxurrada que elas receberam da palavra de Deus foi tão forte que elas chegaram a ver escatologicamente o mundo vindouro, quer dizer, elas perceberam que existe o inferno, que existe a perdição. E essas pessoas caíram, está dizendo aí. Recaíram. É como se tivesse caído duas vezes, né? É como se fosse assim. A humanidade em Adão se recuperaram e caíram. Não é nem que se recuperaram, é que elas tiveram uma iluminação que as deixariam capazes de decidir. Elas chegaram ao conhecimento de Deus. E elas recaíram disso. Aí olha o que é que diz o verso de número 6, na parte final. E depois caíram, seja outra vez renovada para arrependimento. O que é ser tocado para o arrependimento?
é quando a palavra de Deus chega com toda a força no seu coração e o seu coração fica compungido. E aí você toma a decisão. Foi o que aconteceu com os 3.000 que ouviram Pedro. A Bíblia diz lá em Atos: e todos com o coração compungido. Que é coração compungido? Dilacerado, quebrado. Quer dizer, a palavra que Pedro pegou, entrou no coração dos 3.000 e quebrou. Aí a Bíblia diz, e eles compungidos perguntaram, o que faremos? Aí Pedro diz, arrependam-se. Então essas pessoas aí tiveram o coração compungido, ao ponto, se quisessem, teriam se arrependido. Mas por que elas não podem ser renovadas para arrependimento? Porque a experiência que elas tiveram não terão de novo. Ou seja, tudo isso aí que elas sentiram, elas não sentirão de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo se ausentará delas. A gente pode dizer que essas pessoas, numa certa medida não, na medida total. A gente pode dizer que essas pessoas aí blasfemaram contra o Espírito Santo? Bem esperado, né? Depois vai chegar. Podemos dizer? Irmã, Hebreus capítulo 6, verso 4. Podemos dizer, irmãos, que essas pessoas aí podem ter blasfemado contra o Espírito Santo? Sim, né? Pelo texto. Se não há mais condições para eles serem renovados, é possível. É possível? Sim. Porque o texto está dizendo é impossível. Tem jeito para alguém que blasfema contra o Espírito Santo? Não, porque Jesus disse, todos os pecados serão perdoados aos homens. Todos os pecados serão perdoados aos homens, exceto um. Qual é o pecado único que o Espírito que não pode ser perdoado? Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu pergunto para os irmãos, pode um salvo blasfemar contra o Espírito Santo? Se ele foi selado pelo Espírito Santo da promessa, vai ver já já. Como é que a pessoa é selada pelo Espírito Santo da promessa e blasfema contra o Espírito Santo da promessa? Porque se ele é selado com o Espírito Santo da promessa, é para que ele alcance a promessa. Espírito Santo dá promessa. Por isso que ele é chamado de penhor, garantia. Como é que um crente verdadeiro, regenerado, que foi selado com o Espírito Santo da promessa, pode entrar nesse contexto aí? Não pode. Então a gente já resolveu um problema. Qual? Não está falando de salvo. Entendeu? Não pode estar falando de salvo aí. Não pode. Se não está falando de salvo, está falando de quem? De alguém que não era salvo, mas tinha tudo para ser salvo. Opa! Se como está escrito aí claramente que essas pessoas crucificaram de novo o Filho de Deus no seu coração e que por causa disso elas não podem ser renovadas a arrependimento, então significa dizer que a graça é irresistível. Senão nós teríamos que pegar esse texto da Bíblia e rasgar. Concordo? Teria que ser rasgado. Então como é que a gente conclui? O verso 7 explica. E a gente vai ver que não está falando de crente. Está falando de alguém que recebeu uma enxurrada da ação de Deus e rejeitou. Quer ver? Vamos ler do 4 e emendar com o 7. Aí vocês vão entender que aí não está falando de crente. Posso ler? Acompanhe comigo, por favor. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, quer dizer, caíram dessa condição, sejam outra vez renovados para arrependimento. Por que eles não podem ser renovados para arrependimento? Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Aí olha o 7. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus.
mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, essas pessoas aí estão sendo comparadas por analogia por uma terra que recebe chuva. Me diga uma coisa, se uma terra recebe chuva demais, o que é que o lavrador espera dessa terra? Que ela dê fruto. Mas o lavrador vê a chuva, e essa terra responde diferente. No lugar de frutificar, produz espinho e abrolho. Ei, olha aqui meus lábios falando a pergunta que eu vou fazer. Quem fez brotar espinho e abrolho? Foi o lavrador ou foi a terra que não respondeu? A terra que não respondeu. Está claro aí. Contexto. Isso daí lembra qual parábola de Jesus? Semeador. Mateus 13. Aí a gente vai procurar conectar com Hebreus. Mateus 13. A partir do 13. E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem é o semeador? Jesus. Quem é a semente? A palavra. E quem são as terras? Pessoas. As pessoas ou o coração das pessoas? O coração das pessoas. Então Jesus semeia jogando a semente. E semente? Palavra de Deus. Pedro diz que nós nascemos de semente que não murcha. Então a palavra de Deus pode ser chamada de semente, que produz a vida eterna. Não é isso? Aí Jesus diz: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas a outra caiu em boa terra, e dava fruto. A 100, outro a 70 e outro a 30 por um. Ei, aquelas pessoas lá de Hebreus, a gente pode chamar de boa terra? Não. Sim ou não? Não. Por que não? Porque diz lá que não deram frutos. Produzir espinhos e abrolhos. Jesus vai explicar a parábola. Versículo de número 19. Jesus vai explicar cada terreno desse. Aí no 19 ele diz: todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vê o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. E nós vamos pensar, se a palavra de Deus só pode ser encontrada verdadeiramente por aquele que Deus elegeu, quer dizer que Deus jogou a sua palavra no meio na beira do caminho para ela não servir de nada? É o que está dito aqui. A palavra do reino caiu à beira do caminho, no coração que não tinha recebido, e o maligno arrebatou. É o primeiro tipo de pessoa. A segunda, o 20. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E eu preciso ter raiz em mim mesmo para eu poder crer? Depois que a palavra chega? Jesus está dizendo que sim. Aí esse texto aqui parece muito com Romanos 10, 19. 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Então essas pessoas aqui, a semente chegou, elas se alegraram, mas não tinha raiz. Aí Jesus continua:
Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e abandona. Dessas pessoas aqui não chegaram a nascer de novo. Aí o 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ué, e tem a possibilidade da palavra de Deus chegar no coração de alguém que não foi eleito e não frutificar? Jesus está dizendo que sim. Aí olha o 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, a entende e dá fruto. Qual é o fruto? Eu te aceito, Jesus. Nasce de novo. Sensacional. Vamos ler de novo a ordem. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve, entende e dá fruto. Ou seja, o homem não é regenerado primeiro para crer. Ele primeiro crê, depois é regenerado. Está aqui a ordem. Ouve, entende, dá fruto. Lembra quem? O eunuco e Filipe. Entendes o que lê? Como eu vou entender se não há quem me explique? Aí o que foi que Filipe fez? Explicou o texto do servo sofredor, não é o texto? E aí o eunuco perguntou, o que me impede então de eu ser batizado? Filipe disse, se tu crê, não tem problema não. Pois eu creio, bora dessas águas. Em outras palavras, irmãos, existem pessoas que escutam a palavra, ela entra, mas não chega ainda a gerar a vida eterna. Essas pessoas têm duas opções. Por isso, irmãos, que às vezes é melhor para o homem nem ouvir. Às vezes é melhor para o homem nem saber. Porque o galardão da injustiça para ele é menor. Porque uma coisa é um índio que morre sem Deus, nunca ouviu o evangelho, vai para o inferno do mesmo jeito, mas o galardão da justiça para ele é menor. Agora o outro, meu filho, que ouviu, que estava, que sabia e não creu, para ele a pancada é maior. Então existem pessoas como aqueles de Hebreus, que receberam uma enxurrada da palavra de Deus, mas não creram. Por que não tem mais jeito para eles? Porque não tem mais o que o Espírito Santo fazer. Já disse tudo. É igual aquela pessoa que a gente diz tudo, que tem que dizer, a pessoa entende tudo, mas fala o contrário. O que você vai dizer para ela? Mais nada, porque você já disse. E o Espírito Santo não perde tempo. Ele faz a obra dele lá, é aqui, ó, é assim. E a pessoa fica à vontade para querer aceitar ou não. Agora, quando cai em boa terra, tem uma coisa interessante, ó. Dá fruto e produz 100, outro 70 e outro 30. Isso aqui é o seguinte, quando uma terra é boa, ela frutifica progressivamente. Vai progredindo. 60, a 100, a 30, não é assim? Ela sai dando respostas positivas na medida em que ela vai recebendo mais adubo. Assim é o crente. E aí eu vou tocar num ponto interessante para a gente entender. As pessoas acham que se tornar crente é se despersonalizar. Como se fosse assim. Eu vou entrar por essa porta e o Henrique que vai vir para cá é completamente diferente na personalidade, do caráter do Henrique que estava aqui. E não é assim. A salvação é Deus enxertando a vida dele dentro de nós, nos vivificando. Mas a santificação e o apropriado dessa palavra depende da gente. Que é a chamada santificação progressiva. Então, na medida em que eu vou crescendo espiritualmente, eu tenho duas opções. Ou eu cresço muito, ou eu cresço pouco. Mas o fato é que na medida que eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Por isso que a Bíblia diz assim, o caminho do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quer dizer, nenhum de nós aqui está no ponto. A gente convive com as nossas mazelas. Só que a gente vai amadurecendo. A gente vai experimentando cada vez mais uma nova dimensão dentro da salvação. Aprendendo com os erros, caindo aqui, se levantando, a gente vai amadurecendo. Vai chegar um momento em que nós vamos estar igual a luz da aurora.
Os irmãos sabem que é a luz da aurora, né? O nascer do sol. O sol nasce de uma vez, é... Se você prestar atenção no horizonte, ele começa bem devagarzinho, né? Aí vem. Assim é a nossa vida. Vai progredir. E na medida que a gente vai se percebendo, porque a nossa personalidade ela vai sendo moldada. Por isso que a Bíblia fala em despojamento. Se despojar do velho homem. Ué, quando eu me converto, o meu velho homem morreu. Só que a roupa dele, eu tenho que tirar. O meu velho homem morreu para Deus. Para Deus ele me veio em Cristo. Mas eu tenho que ir tirando a roupa do velho homem. Isso é despojar. Despojar é tirar a roupa. Jogar. Eu não me despojo de uma vez. Eu vou me despojando na medida em que eu vou me santificando. Isso é progressivo. Porque a nossa personalidade vai sendo moldada. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impulsiva e sou uma pessoa muito, como é que se diz? Dada. Muito sincero. Isso às vezes não é bom para mim. Só que às vezes eu não me percebo logo, eu me percebo depois. Eu disse, puxa vida, eu não poderia ter dito isso, eu não poderia ter feito isso. E aí eu já aprendo. Da próxima vez eu já não faço mais. Assim somos todos nós aqui. Ninguém aqui pode abrir a boca e dizer, eu estou pronto. Se disser, está mentindo. Cada um de nós aqui tem coisas para ajeitar. E isso é com o tempo. Mas qual é a nossa diferença para o incrédulo? Que o incrédulo não se percebe. O incrédulo bebe o pecado como se bebe água. E o crente se percebe, o pecado para ele não é agradável. Se ele cair, ele sempre vai se arrepender. Então o crente não está incluído aí não. O crente é a boa terra, que produz a 60, a 100 e a 30. Ou seja, progredindo. É assim que acontece na salvação. Então Hebreus 6 não se aplica a salvo. Se aplica a pessoas que tiveram tudo para se converter, mas não se converteram. Ficou claro, irmãos, aí Hebreus 6? Amém? 1 João 5,18. Amém? Todos encontraram? Ainda não. 1 João 5,18. 1 João 5,18. Amém? Todos encontraram? Amém. Posso ler? Então tá aí, Brenda, a pergunta que você fez, a resposta. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Amém? Aí eu pergunto para os irmãos, presta atenção, olhem para mim. O crente peca? Mas ele vive pecando? Viver pecando não. Não. Eu estou falando de crente, não de frequentador de igreja. O verdadeiro crente peca? Não. Peca, agora ele vive pecando? Funciona assim. Ó, funciona assim. Vou perguntar de novo. O crente peca? Mas vive no pecado? Se viver no pecado, por que ele nunca se converteu? Tem dois fatores. Aí entra a não perda da salvação, porque diz aí o verso 19, irmãos, preste atenção, irmãos. Tem uns irmãos que é um reboliço danado, aí me desconcentra. É igual o menino do 7º ano, 5 minutos de explicação, 10 de caramba. Ó, é o menino São Osso, uma turma de 40. Tô com saudade dos bichinhos, boa sorte. Tô com saudade deles, apesar de me fazerem raiva. Ó, presta atenção, desconcentrei aí. Existem dois fatores que a gente vai ver já já. Porque o crente não perde a salvação. O primeiro é que a semente de Deus está nele e permanece. Se a semente de Deus está nele e permanece, essa mudança progressiva da qual eu falei, ela vai acontecer. Mas ela não vai acontecer assim. Porque não é assim.
Deus não trabalha assim. E até o homem mais espiritual que você imaginar, até a mulher mais espiritual que você... Presta atenção, que vocês imaginarem, podem tropeçar. Mas aí é que vai estar a diferença entre o que serve a Deus e não serve. Vou citar só 2 exemplos. Só 2. Para os irmãos entenderem isso. Como a diferença de se desviar, se perder, e a diferença de se desviar e voltar porque é salvo. Vou citar 2 casos. Salomão. Alguém pode negar que Deus tinha coisa com Salomão? Alguém pode negar que Deus tinha coisa com Salomão? Deus apareceu para ele em sonho. Pede o que tu queres que eu te dou. Meu irmão, um camarada que Deus aparece para ele e diz, ó, pede o que tu quer que eu te dou. Não é pouca coisa não. Intimidade de Deus tinha negócio com ele. Irmãos, acha o texto depois, presta atenção à explicação. Deus tinha negócio com ele. Deus tem negócio mais achegado com quem ele quer. Tanto que tem uma vez que Deus diz assim, se parece que é Daniel e Abraão, ainda que eles aparecessem diante de mim e me pedissem, eu não faria. Quer dizer, mas Deus não citou outros, né? Não quer dizer que Deus não amasse os outros, mas Deus tinha um negócio especial com Daniel e Abraão. Né? Então Salomão era um homem acima da média. Não é isso? Deus deu sabedoria a Salomão que igual a ele só Jesus. Eis está aqui um que é maior do que Salomão, só Jesus. Dos nascidos de mulher, Deus disse, nenhum vai ter um coração sábio como o teu. Por isso que Jesus era Deus, porque só Deus poderia ter o coração mais sábio do que o de Salomão. Porque em Cristo habita todo o tesouro da sabedoria. Deus disse, está aqui um que é maior do que Salomão. Aí, nenhum poderia dizer, nem Einstein, sou igual a Salomão, nem Einstein. Aí um homem desse quilate, se engraçou com as mulheres moabitas, passou a ter relação sexual com elas, e ainda financiou o culto a Baal e a Astarote e a Moloque. Está lá em 1 Reis 11. E tem mais. Ele fez isso depois de Deus aparecer 2 vezes para ele em sonho e dizer, não faz. Está escrito na Bíblia. Deus apareceu 2 vezes em sonho para Salomão e disse, ó, não faz isso aqui, faz isso aqui. Aí depois aparece de novo e diz, olha, eu já te disse uma vez, vou te dizer de novo. Anda nos meus estatutos, segue os meus mandamentos que eu vou estar no teu reino. O que foi que Salomão fez? Alguém sabe dizer o contrário. Ué, se ninguém resiste à vontade de Deus, como é que Deus dá uma ordem a Salomão para fazer o certo e ele faz o errado, se não existe livre-arbítrio? E interessante é que Deus diz assim para Salomão, ó. Deus diz assim para Salomão, ó. Deus diz assim. Deus não diz assim. Fui eu que decretei que tu fizesse isso. Deus diz assim, como se achou isso em ti? Como se achou isso em ti? Vontade de Salomão. Deus disse, eu vou tirar o reino de ti e vou dar ao teu inimigo. Mas eu não vou fazer isso contigo vivo não, por respeito ao teu pai. E nem vou tirar o reino todo de ti. Eu vou dar 2 tribos para ti e vou dar 10 para ele. Aí que vem a divisão do reino de Israel, né? O reino do norte e o reino do sul. Conforme Deus havia dito que iria fazer. Mas Salomão. Aí Deus disse, como tu se desviou do que eu mandei tu fazer, eu vou tirar o reino de ti. Crise espiritual de Salomão. Mas como é que a gente sabe que ele se arrependeu? Quando a gente vai ler Eclesiastes, a gente pega um Salomão arrependido, dizendo, eu não quero pouco e nem quero muito, porque senão eu vou me esquecer de ti. Eu quero o suficiente para que eu viva direito. Aí a gente pega o Salomão arrependido, em Eclesiastes. Não é isso? É assim que acontece com o crente. Ele pode viver uma crise, mas é certo que enquanto ele não se arrepender, chicote. Deus tirou o reino de Salomão, fez ele ser humilhado, fez tudo que Salomão não queria que se fizesse. Dividiu o reino de Israel.
Então é assim, quando o crente não se arrepende, o chicote vem. Mas por que o chicote vem? Porque é crente. Então onde é que eu quero chegar? Olha meus lábios falando. Vamos supor que o Chiquinho conhece a Bíblia de ponta a ponta. Está na igreja há 10 anos, o Chiquinho. Todo mundo olha para ele, é crente e tal. Aí o Chiquinho resolve ir para o mundo. Fumar, beber, se prostituir, fazer todo tipo de coisa, como se nada tivesse acontecendo. Aí o Chiquinho é promovido a gerente no emprego. O Chiquinho ganhava 8 salários, está ganhando 16. O Chiquinho vai tudo de bom para melhor. Cadê o pai dele? Como é que esse camarada está fazendo tudo errado e prosperando? Cadê o pai dele? Quem é o pai dele, irmão? Quem é o pai dele que deveria aparecer aí e dizer, ei, tu tá errado? E aí daria tudo errado. Quem é o pai dele? Deus. Se Deus não está fazendo nada, isso sinaliza o quê? Que ele o quê? Não é filho. Que ele não é filho, ele não tem pai. Isso não é coisa da cabeça do irmão Henrique, não. Hebreus 12. Vamos para lá? Agora. Hebreus 12. Hebreus 12. A partir do 5, é o que eu estou dizendo. A Bíblia explica ela mesma. Eu quero ler a partir do 5. Eu quero que todos encontrem Hebreus 12. Vamos ler a partir do 5. Pode ser? Escuta a minha voz. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Aqui é uma citação de Provérbios. Aí continua. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Ei, olha para mim, uma pausa. Quem é pai e mãe aqui? Vocês não precisam corrigir os filhos porque ama, não? Com certeza. O raciocínio é o mesmo. Sensacional. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, ora, se o pai corrige o filho, porque parte do pressuposto que o ama e o quer ajeitar, então com Deus é a mesma coisa. Então ele vai corrigir a você, se você for filho dele. Aí continua, verso 8. Olha o 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois estão bastardos e não filhos. Que coisa forte. Todo crente, ele é participante do chicote do pai. Então se ele tiver desobediente e não tiver chicote, infelizmente ele não é crente. Por quê? Porque ele não tem pai. Chiquinho não era crente. Aí continua. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aquele que por um pouco de tempo nos corrigia, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que coisa gloriosa. Presta atenção, irmãos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é o seguinte. Pode ser que um pai corrija o filho por capricho. Pode ser que o pai corrija o filho pelo motivo errado, para se vingar. Mas aí Deus está dizendo que não, que Deus não corrige pelo motivo errado. Deus corrige pelo motivo certo. Ou seja, para nos tornarmos participantes da sua santidade. Como é que um crente pode perder a salvação? Como? Porque se ele cair no pecado e insistir, tem que acontecer isso aqui. Se não acontecer isso aqui, ele não é crente. Está bem claro aqui, está claro. Aí olha o 11. Na verdade, nenhuma correção parece momento ser motivo de gozo, porém de tristeza.
mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são por ela exercitados. Aí tem aquele texto que diz, quem é repreendido, a tristeza no momento parece não ser boa, mas depois vai produzir um resultado positivo na vida dele. Como é que acontece na prática? Quando nós pecamos, nós devemos confessar logo e deixar. Onde é que tem isso na Bíblia? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quer dizer, recebe o perdão logo ali e não tem disciplina. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos, para um entendimento correto da Bíblia, porque tem muita gente que faz terrorismo. São os dois extremos, né? Tem o que libera geral e tem o outro que é legalista e põe um jugo nas costas dos outros. A gente não pode ficar nem lá nem cá. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Quer dizer, vamos buscar o equilíbrio. O crente, quando ele peca, ele tem logo que se arrepender e deixar. Se ele se arrepende e deixa, não tem disciplina. Por que não tem disciplina? Porque a disciplina é para quem está andando errado, está aí. Então tem gente com terrorismo. Cuidado, viu? Porque se tu pecar, tu pode pegar uma doença, tu pode morrer. Deus não age assim não, tá aí. Agora, se você é salvo e insiste, vai acontecer isso daí. Vamos entender, por exemplo, o caso de Davi, dentro desse contexto. Quando Davi teve a relação sexual com Betseba, ele deveria ter parado aí. Corrido lá para o quarto dele, Senhor, eu pequei contra ti, pedi perdão. Mas Davi se deitou com Betseba e antes ainda tinha mandado matar o marido dela, porque ele foi o autor intelectual da morte de Urias. Ali foi homicídio doloso, por dissimulação. Crime grave. O que foi que Davi fez? Ficou a vida dele normal, como se Deus não estivesse vendo. Como se ele não tivesse satisfação a dar a Deus. Deus disse, pera. Mandou o profeta Natan lá para alertar. Porque Deus faz assim, ele alerta. Quando o crente peca e ele insiste demais, Deus vai lá e alerta. Teimou. Deus disse para Davi, por que tu fizeste isso e ocultou de mim? Eu vou fazer uma coisa contigo que Israel todo vai ver. Vou matar teu filho. Agora, se Davi tivesse se arrependido lá no começo, não tinha acontecido nada disso. É porque ele ocultou. Como é que a gente sabe disso, irmão? Pelo Salmo 51. Não ocultarei mais de ti o meu pecado. Vou te confessar. Aí olha que interessante. Enquanto eu não confessei, meus ossos secaram. Enquanto eu não confessei a ti, a minha vida era sequidão de espírito. O que é isso, irmãos? Quando o crente verdadeiro insiste no pecado, ele entra em crise de depressão. Ele não tem vontade de comer. É aquela agonia de espírito direto. E ele, rapaz, mas o que é isso? O que é que está acontecendo? É porque você não confessou a Deus. Esse mecanismo de Deus de causar essa tristeza profunda é para que a gente não se perca. É para a gente não deixar de ser salvo. Por isso que o crente, para sair da mão de Deus, nada disso teria que acontecer. Essas coisas aí que a Bíblia está dizendo teriam que ser esquecidas. Primeiro, ser esquecido que o crente não tem pai. Portanto, pode fazer e acontecer que não dá em nada, vai para o céu mesmo assim. E isso é ilógico. Então, se você é crente, você vai cair, mas você vai se arrepender. Uma hora ou outra você vai se arrepender. Se não se arrepender da maneira que deve, você vai se arrepender no chicote, mas vai. Por que que vai? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado a promessa. Sabe quando é que você sabe que fez alguma coisa que não é legal? Essa tristeza que vem do Espírito Santo. Comigo acontece assim. Como eu disse, eu sou muito espontâneo. E às vezes eu acabo falando que eu não devia. Eu gosto de ajudar muito. Às vezes eu acabo extrapolando no meu jeito de ser. Quando eu faço isso, o Espírito Santo me diz. Eu sinto uma coisa estranha. Aí vem lá na minha cabeça.
não deveria ter feito isso, não deveria ter dito isso. E assim acontece com cada um de vocês que é crente. Estou mentindo? Não. Estou mentindo? Isso é bom. Por que que é bom? Porque se não fosse assim, a gente ia ser condenado pelo mundo. Porque o incrédulo não sente os pecados que faz, não. O falso crente não sente os pecados que faz, não. A porca lavada é dentro da igreja pecando. A porca lavada é dentro da igreja pecando. É o crente Raimundo, o pé na igreja e o pé no mundo. Entenderam? Como é que o crente pode deixar de ser crente desse jeito? Para eu deixar de ser crente, Deus teria que esquecer que é meu pai. Entenderam, irmãos? Para você perder a salvação, Deus precisaria esquecer que é teu pai. Por isso que o crente sempre é trazido ao arrependimento. E aí vem outra questão interessante, antes da gente vir para outros textos. Me diga uma coisa. Tá claro, tá, irmãos? Tá claro? Amém? Me diga uma coisa. Me diga uma coisa e tu diz uma coisa. Tá com gracinha, né? Tá, mas essa máscara dele me deixa doido. Porque eu me lembro do filme do Mortal Kombat, aí tem o Sub-Zero, né? Sobre a pergunta que eu te fiz. Não respondeu ainda? E a pessoa crê que quando for no indivíduo, Jesus vai levar a alma dele e feliz para sempre. Se ele diz no pecado, ele não é crente. Ele está se enganando. Não, quando ele está desviado. Tipo, todo mundo faz o que quiser. Quando for comigo, não arrepender do seu vida. Ela quer saber, pastor, se há uma exceção para a salvação. Tipo, o exemplo do ladrão da cruz. É isso que ela quer saber. Tipo, o cara na ânsia da morte. Eu acho que não. Se aceitar Jesus ali. Eu acho que não, sabe por quê? Porque uma pessoa que diz isso, o temor de Deus dela é zero. Entenderam? Porque como é que uma pessoa que está no lamaçal do pecado aí vai dizer, não, no final de vida eu me arrependo? Ora, se essa pessoa... Se essa pessoa tem algum sentimento em relação a Deus, ela não diria isso. Concorda, irmão? E o ladrão da cruz vivia na ignorância, né? O ladrão da cruz não conhecia a Bíblia, não. Tá entendendo, Breno? Então, uma pessoa que diz assim, ela dificilmente é crente. Porque o crente não faz isso, não. O crente, ó, o crente é assim. Preste atenção, irmãos. O crente é assim, ó. Respondeu agora? E não só. Se está no lamaçal do pecado e não acontece nada com a vida dele, duvide até se crente é. Cadê o Não, pai? mas ele não é crente, ó. É isso que eu tô falando. Ele já foi, Ah, né? entendi. Ele desviou agora do mundo. Está no pecado, no lamaçal. Como eu conheço e tal, aí quando eu for no momento eu arrepender. Mas é que tá, Brenda, ele está correndo o risco dos de Hebreus 6. Ele está sendo só um participante. Não, ele está correndo o risco do pessoal de Hebreus 6. Porque se a pessoa conhece o Evangelho e diz essas coisas aí, ele está correndo o grande risco de não ter mais jeito para ele. É. Mas assim, irmão Rico, no caso do ímpio, né, ele... No caso do ímpio, aí é no caso da pessoa que está afastada, mas no caso do ímpio, ele está ali na ânsia da morte, né, ele vai lá, você prega o evangelho para ele, e ele, irmão, eu aceito. Aí ele, pá, morre. Entendeu? Aí essa que eu tenho uma dúvida. Não é a dúvida que ela está dizendo, no caso dela é uma pessoa que está desviada, que já participou E é perigoso para esse aí. Para isso aí. Agora, nesse caso de uma pessoa que não é ímpio, nunca aceitou nem nada, nunca participou, que nem nós participamos. Ele vai lá e na ânsia da morte, você prega para ele, ele aceita. Aquele ali ele vai ter uma participação com a gente, assim, Se a gente seguir a regra do ladrão da cruz, sim, né? Seria o mesmo caso. Porque o ladrão da cruz, os dois eram ímpios, né? Aliás, eram tão ímpios que estavam na cruz, né? E interessante, a Bíblia é maravilhosa, né? E interessante que na cruz, Jesus se fez maldição, ou seja, na cruz, Jesus recebeu os pecados da humanidade inteira. Lá na cruz, representando o homem, Jesus era o mais ímpio de todos. Por isso que a Bíblia diz
que Jesus morreu pelos ímpios. Jesus não morreu pelos eleitos, morreu pelos ímpios. Romanos 5:5. Diga aí. Ele parou os doentes, né? Cristo morreu pelos ímpios, Paulo diz. Diga aí. Às vezes acontece o erro de muita gente confundir Sansão, né? Dizer que ele, na sua morte ele aparece lá nos Heróis da Fé. Só que a gente vê que Sansão viveu na prática do pecado, mas lá no cárcere ele trabalhava no meio, no texto diz que os cabelos dele iam crescendo. Eu vejo, no meu ponto de vista bíblico, que naquele momento Sansão, como sendo escolhido de Deus, um nazireu, ele se arrepende dos seus pecados, dos seus atos, e na sua morte, como aparece em Hebreus 6, né, como dos Heróis da Fé, eu acredito que não é o ponto de vista dela assim, de no final da vida se arrepender, mas ainda em vida, conscientemente do que fez, ele se arrepende e na sua morte. Caso de Sansão, bem citado, caso de Sansão. Sansão era salvo? Sim. Porque senão ele não apareceria em Hebreus 11. Como é que Deus vai colocar como herói da fé um perdido? É isso aí que eu chego à conclusão. Que... O que é que acontece no caso de Sansão? Sansão foi escolhido para ser nazireu, para destruir os filisteus. Acontece que aquele relacionamento que Sansão vai ter com as mulheres filisteias, até chegar em Dalila, Deus estava permitindo tudo aquilo ali. Está escrito. Deus disse para Manoá: ó, isso daí que está acontecendo, pode deixar. Eu estou por trás. Qual era o objetivo de Deus na vida de Sansão? Era chegar lá no final e executar a justiça contra os filisteus. Sansão, quando escolheu Dalila e se envolveu sexualmente com ela, que era o problema de Sansão, matava um leão e perdia para uma mulher. Lá no final, como o irmão Sergiano disse, ele teve um estalo e que não era para ele estar ali. Não era aquilo que Deus queria para ele. Porque nada daquilo Sansão precisava passar. O que é que ele faz? Ele se percebe como alguém que tinha sido escolhido por Deus. E ali a gente vê o arrependimento dele, quando ele diz assim: Senhor, me dá a força mais dessa vez. Se Deus não tivesse respondido a Sansão, aí a gente poderia chegar à conclusão de que Sansão não, Deus não teria olhado para ele. Mas como fazia parte do plano de Deus, Deus atende Sansão. Mas Sansão não precisava ter passado por aquilo. O que é que acontece? A gente não precisa passar por certas coisas. Preste atenção, irmãos. Quando a gente passa, é porque a gente escolhe. Quer ver como é a gente que escolhe? Preste atenção. Quando você peca, quem peca? Quando você peca, quem peca? Essa resposta ela é muito importante. Quando você peca, quem peca? Quando você peca, quem peca? Hã? Sim, mas quem peca? É Deus que te induz a pecar ou tu que escolhe pecar? É minha decisão mesmo de pecar. É tua decisão? Eu acho que a pessoa pega muito fraqueiro, né? Sim, o irmão está certo, mas a minha pergunta é: quem está por detrás do teu pecado? Também. A irmã é boa, que a irmã dá logo uma de supetão. Também. Tudo de ruim. Irmãos, eu vou citar o texto, os irmãos concluam. Olha meus lábios falando. Vou citar o texto, os irmãos concluam. Presta atenção. Não veio nenhuma tentação sobre vós que não seja humana. Mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação vos dará o escape, de modo que a podeis suportar. Opa! Se Deus é fiel, na hora da minha tentação me dá o escape, e se a vontade dele é que eu não peque,
E se eu não presto atenção no escape e peco, então só tem uma resposta. Eu tenho livre escolha. Vou citar o texto de novo. Não veio tentação senão humana. Logo, Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Não veio tentação senão humana, tá claro? Senão humana. Então não vem nenhuma tentação que é do divino, não, é humana. Mas fiel é Deus que dará o escape de modo que vocês poderão suportar. Ora, se Deus me dá o escape porque Ele é fiel, e eu não presto atenção no escape e peco, quem pecou? Eu. Entenderam o contexto? Isso é hermenêutica bíblica. É Bíblia pela Bíblia. Agora eu tenho duas opções. Quando eu pecar, correr e me arrepender, ou eu pecar e ficar engomando aqui. Não, empurrando com a barriga. Aí você vai empurrando com a barriga, o Espírito Santo se entristece logo. Você pode estar diante de uma picanha argentina, com Coca-Cola e limão, o queijo derramando do baião de 2, macaxeira bem fritinha. Macaxeira bem fritinha, uma farofa ali com torresmo. Você bota na boca. O que eu estou comendo é palha? É assim, irmãos, com o crente. Ele não tem prazer enquanto ele não se arrepender. A não ser que não seja crente. Entenderam, irmãos? Amém? Amém? Outra coisa importante é que sempre que o arrependimento acontece, e você confessa logo, não tem chicote. Mas se você endurecer, tem, como a gente acabou de ver. Por essas coisas, eu não consigo acreditar, eu não consigo ver a Bíblia ensinando perda de salvação. Eu consigo ver que o crente pode entrar em crise, que ele pode até se endurecer em determinado pecado, mas aí entra um mecanismo extra. Qual é o mecanismo extra? Deus. Exatamente para a gente não se perder. Aí a pergunta que se faz é, por que Deus faz isso? Porque nós somos comprados por um alto preço. Se Deus deixasse com que nós nos perdêssemos, Ele não estava reconhecendo esse alto preço. Como é que eu compro uma coisa por um preço tão alto e deixo essa coisa se perder? É por isso que Deus faz tudo isso. Por isso que agora nós vamos ver textos bem claros, para sustentar tudo isso que a gente está vendo. Que o crente não pode deixar de ser crente. Textos claros, que não tem para onde correr. O primeiro que eu quero que os irmãos abram a Bíblia é João 10. Não é esse não. João 10, 27. João 10, 27. Posso ler? Pode ser? Jesus falando. Olha o que ele diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. E jamais perecerão. Tem perigo de um crente perecer? Sim ou não? Por que não? Por que não, irmãos? Por que uma ovelha não pode perecer, irmãos? Os irmãos sabem o que é perecer? É se perder. Está falando da salvação aqui, né? Está falando da salvação. Ele se não perde a salvação. Né? Por que não perde a salvação? Porque é Jesus que está dizendo. É Jesus quem está dizendo. As minhas ovelhas jamais perecerão. Aí olha o seguinte. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão.
Ou seja, se um crente perdeu a salvação, a gente tem que pegar esse texto aqui e admitir que Jesus falhou. Entenderam? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém arrebata da minha mão. Quem é esse ninguém? Nem o mundo, nem o pecado, nem o diabo, nem o demônio e nem o próprio crente. Concorda? E nem o próprio crente. Aí olha o seguinte. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Porque eu e meu Pai somos um. Ou seja, com o crente perder a salvação, o diabo tinha que resolver com Cristo. Aí ganharia de Cristo, ainda teria que resolver com o Pai. Aí a gente vai para um texto lá parece que de Eclesiastes. Uma corda com três dobras não se quebra. O crente é segurado pelo Filho, o crente é segurado pelo Pai e o Espírito Santo cela. Como é que uma pessoa dessa pode deixar de ser salva? E olha que interessante, quando Jesus diz assim, ó, eu e meu Pai somos um, a gente se lembra de um texto do Paulo que ele diz que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Isso é muito profundo. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ou seja, não tem perigo de um crente deixar de ser crente. Por quê? Porque ele tem pai. Aliás, tem 3 pais. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que cuida dele. Como é que pode se perder? Eu não entendo. Aí esse texto aqui fez Paulo dizer o seguinte, Romanos 8. Paulo entendeu as palavras de Cristo. Ah, o que é que Paulo vai dizer? Irmãos, esse ensino da perda da salvação é para dar segurança para não pecar. Porque diante de um amor tão grande, eu não vou ficar brincando com o pecado. Eu posso até pecar, mas eu vou me arrepender. Romanos 8, 37 em diante. Olha o que é que Paulo diz. Posso ler? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer, você é mais do que vencedor, não é por seu mérito não. É por aquele que nos amou. Aí olha o 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem o presente, nem o futuro, nem potestade, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo citou aqui tudo que seria possível de tirar o crente de Deus. Potestade, demônios, profundidade, altura, crises existenciais pesadas, morte, vida e criaturas. Só que ele está dizendo, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então como é que o crente pode perder a salvação? Aí alguém diz, ah, mas então por causa disso vamos viver no pecado. Romanos 6. Versículo 1. Ei, irmãos, preste atenção na leitura que eu vou fazer. Romanos 6, verso 1. Os irmãos podem prestar atenção na leitura que eu vou fazer? Amém. Ó, vou ler assim, ó, preste atenção. Posso ler? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que percamos a salvação? Confere aí. Amém. Confere aí, tá assim. Não. Para que a graça permanecer no pecado. Confere, tá assim na Bíblia? Na Bíblia tá assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se tivesse a possibilidade de um crente viver no pecado, Deus ama tanto a ele que ele não perderia a salvação, não. A graça iria abundar. Quer dizer, Deus ia dar um jeito de tirar ele do pecado. Isso aqui é segurança. Quer dizer, se tivesse a possibilidade do crente viver no pecado, deliberadamente, porque não tem, mesmo se tivesse, Paulo está dizendo aqui, não está ameaçando não, Paulo está dizendo a graça abundaria mais. Quer dizer, Deus ama tanto o crente, que se tivesse essa possibilidade, Deus mesmo assim ia buscar ele lá no lamaçal e tirar. Aí olha o 2. De modo nenhum, quer dizer, o verdadeiro crente não pode viver no lamaçal do pecado, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está falando de viver.
se coaduna com o texto de 1 João. O salvo peca, mas não vive. Sempre vai se arrepender. Amém? Aí o texto para a gente terminar, que é o checkmate da Bíblia. 2 Timóteo 1,12. Se esse pecador está se arrependendo e não quiser, ele não tem pai. Exatamente. Simples assim. E a pior coisa que tem é não ter pai. 2 Timóteo 1,12. Essa esperança de Paulo é a mesma de todo salvo. O que é que diz? Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quer dizer, o crente sabe quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o tesouro. Quer dizer, quem guarda o tesouro, que é a vida eterna, não somos nós não, é Deus. Portanto, uma vez salvo, santo e salvo para sempre. Não é uma vez salvo, vou fazer o que eu quero não. Uma vez salvo, você vai procurar agradar mais a Deus. Porque Ele vai te sustentar até o fim. Isso dá firmeza. É diferente de acreditar que pode perder a salvação e ficar todo tempo preocupado. Será que eu perdi? Será que eu ainda sou crente? Será que eu vou para o céu mesmo? Isso causa angústia, irmãos. O certo é, sou salvo, tenho um Deus que cuida de mim, vou me santificar, mas eu sei que se eu pecar e não me arrepender, Deus vai me buscar e não tem o perigo de eu voltar para o lamaçal do pecado. Porque não tem como. Não tem como. Tem crente que é mais desmantelado do que carreira de pato. Mas... Vocês já viram carreira de pato? Tem crente que é mais desmantelado que carreira de pato. Que a Bíblia chama de crente fraco. Que é aquele crente que cai aqui e se levanta, cai de novo e se levanta, aos troncos e barrancos. Mas até esse aí Deus leva para o céu como no empurrão. Entra, macho, vai. Mas não se perde. Lá na arca, né? É, vai, tange. Tem uns que Deus tange. Tem crente que só anda porque Deus dá uma palmada. Quando você dá uma palmada numa criança, ela vai para frente, né? Tem crente que é Deus todo tempo assim, aí ele vai. Aí para, e Deus vai, e ele vai. Já tem outros não, que é correndo, tá lá na frente. Não, não tô falando de porrada não. Palmada. Ah, meu Deus do céu. Amém, irmãos? Amém. Isso dá segurança ao nosso coração. Então eu termino aqui, aí antes de eu pedir a oração final.